Eu sei que nesse momento tem um monte de mulher fazendo metas para 2026. Mas eu gostaria de compartilhar com você algo que realmente mudou meus dias e que eu acredito que também pode mudar os seus. O que é que acontece no meu dia a dia para que eu possa me manter saudável, com mais bem-estar, com mais foco, com mais disciplina? Na verdade, isso começou muito cedo. Naturalmente, eu fui quase que doutrinada a ter que ser disciplinada, porque eu passei por muitos processos de alergias respiratórias e eu precisei começar a nadar muito cedo. Então, eu tinha uma rotina pré-estabelecida, onde todas as terças e quintas, em determinados horários, eu tinha que sair de casa para nadar. Não só isso, a nossa vida toda ela vai moldando aquilo que nós somos. Então, você saiu para a escola, você foi para a faculdade, você sai para o trabalho. Só que na vida adulta, a gente começa a se tornar mais disperso, principalmente depois da era do digital, né? E aí a gente começa a se dispersar tanto que vai deixando os nossos objetivos de lado. Mas uma coisa que de fato mudou os meus dias e mudou a minha rotina para muito melhor foi começar a ter rotina matinal. Eu acredito muito naquilo de faça o mais difícil primeiro. Então, se para você, por exemplo, é mais difícil comer de forma saudável, comece com uma refeição nutritiva. Se para você é mais difícil ler, comece lendo. Se para você o mais difícil é as orações, comece fazendo as orações. E esse é o meu primeiro ponto. Não é a primeira coisa que eu faço na minha rotina matinal, mas foi uma coisa que mudou muito os meus dias. E hoje eu sinto a grande diferença do dia que eu começo com orações e do dia que eu não começo com orações. A minha rotina matinal, ela começou a ser muito mais ordenada, muito mais encaixada, sabe? A palavra mesmo é ordenada, porque antes eu pedia muito, inclusive, ao meu santo anjo da guarda, que me ajudasse com essa virtude, porque eu era aquela pessoa, fazia uma coisa, fazia outra, e ainda hoje, se eu não estabelecer algumas coisas que eu preciso fazer, eu fico nessa. Ah, eu tenho que ler tal coisa, mas antes eu vou botar a roupa para lavar. Ah, eu tenho que escrever determinado texto, mas antes eu vou limpar a casa. É assim, né? Eu ainda me despeço. Por isso que a rotina fez toda a diferença. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ir fazer uma raspagem na língua, tá? Para retirar as toxinas que se acumulam durante a noite, né? Que vêm para a nossa língua e formam realmente um tapetinho de toxinas. Então, eu faço uma raspagem na língua e bochecho água, de preferência mais gelada, porque é uma indicação de Santa Hildegarda para fortalecer os dentes, tá? Então, eu faço isso, vou para a cozinha e faço o seguinte: pego um pouquinho de água, coloco para amornar e tomo essa água morna com a medicação da tireoide. Hoje em dia eu tomo duas medicações, eu tomo uma pela manhã e outra no final da tarde. Eu tomo T3 e T4, né, e são bioidênticos. Então, após isso, eu eu tenho que esperar pelo menos 30 minutos para comer alguma coisa ou para tomar qualquer outra coisa. Então, eu sento geralmente, mas antes eu dou uma contemplada, vou para a janela, olho para o sol, tento olhar o mais próximo possível de onde está o sol, porque isso, né, a gente desperta através do cortisol que se eleva. Então, esse olhar para o sol assim que a gente acorda, melhora a sensação de bem-estar, realmente nos acorda. Quando a gente levanta, a gente fica como? Fica acormindo, né? É aquela sensação de estar acordada, mas ainda está dormindo. Então, quando você vai para a janela,
olha um pouco além do sol, das nuvens, você contempla, eu agradeço a Deus pelo dia, agradeço a Deus por ter acordado. Quando eu consigo acordar bem cedinho mesmo, de madrugada, eu agradeço ainda mais. Por quê? Faça coisas difíceis. Você vai ver que quanto mais coisas difíceis você fizer, mais a sua rotina, mais a sua manhã, mais os seus dias, eles ficam preenchidos com a sensação de que realmente você está trabalhando ao seu favor. Então, eu vou para a janela, contemplo um pouco, faço algumas respirações, agradeço a Deus e sento. E ali eu vou fluir em orações, às vezes alguma escrita. Eu já gosto de deixar também organizadas as orações que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu estou fazendo a novena de Santa Teresinha. Então, vou rezar o texto, vou rezar a coroinha de Nossa Senhora, né, que é a oração dos consagrados. Vou rezar o Magnífica, também uma oração do consagrado. Vou fazer a novena, né, e vou fazer uma escrita terapêutica, enfim, vou fazer um diário da gratidão. Depende muito do meu momento. Isso é algo que eu vou rotacionando. Às vezes eu coloco assim, vou fazer 3 meses de determinada oração e tal intenção, junto com jejum ou uma abstinência, enfim. Isso não fica muito fixo. As únicas coisas que geralmente ficam fixas é o texto de Nossa Senhora, as outras orações, né? Enfim, e eu gosto também de acompanhar os dias da igreja, né? Então, na segunda-feira, a igreja nos pede para rezar pelas almas do purgatório. Então, geralmente eu faço uma oração, sabe? A terça-feira, a quarta-feira, dia de São José, e assim se segue, né? Durante toda a semana. Mas não fica algo muito fixo, eu vou mudando de acordo com aquilo que eu preciso, inclusive. Eu estou me sentindo mais tíbia, estou me sentindo mais dispersa, então eu puxo um pouquinho mais. E esse puxar, esse fazer coisas difíceis, geralmente me ativa bastante para conseguir fazer mais coisas difíceis. É um pouco, parece antagônico, né? Mas se eu tô com preguiça, eu não quero fazer nada. Mas justamente quando eu me desafio a fazer, eu faço ainda mais. E aí eu acordo aí por cerca de 5, 6 horas, eu tava meio farrapeira, tava acordando tarde. Só que quando eu acordo tarde, justamente eu passo a fazer menos as coisas mais difíceis. E isso vai me deixando mole, eu não gosto. E aí eu sempre estou me desafiando, sempre estou tentando acordar por volta das 5 horas. Mas eu posso dizer uma coisa? Eu me sinto ainda melhor, mais enérgica, quando eu acordo por volta das 4, 4 e meia. É louco, né? Você tá vendo quando eu falo de fazer coisas mais difíceis? Porque parece que 5, tipo assim, já, sabe? Já não é tão desafiador para mim. Então, quando eu acordo até antes do que isso, e eu tô falando de um período normal, tá? Não tô falando de um período de quaresma, por exemplo, que a maioria de nós católicos acaba acordando para rezar o rosário e tal. Enfim, sabe? Não, é o meu período normal. Por quê? Porque quanto mais eu me observo, mais eu entendo daquilo que me move, mais eu entendi aquilo que me desperta, mais eu entendi daquilo que me faz bem no final das contas, mesmo sendo difícil. Então, acordo aí por volta das 5 da manhã, mas quero passar a acordar um tantinho antes, porque eu sei que me faz bem, eu aprendi que me faz bem, e porque eu consigo iniciar o meu dia fazendo coisas que no meu cérebro, isso é para mim, tá? Eu fazendo aquele check ali, eu me sinto bem e eu me sinto motivada para o resto do dia. É muito diferente o meu dia que começa com as minhas orações, e o meu dia que eu já começo correndo para ir para a academia. Então, essa rotina matinal me desperta para que eu possa viver o meu dia com mais contentamento. Confesso a você que é uma coisa que eu, particularmente, preciso trabalhar mais em mim, que é a minha questão do contentamento. Eu sou grata, mas muitas vezes eu não tenho contentamento. Então, é algo que, uma virtude que eu quero e estou trabalhando bastante. E aí eu faço minhas orações, faço alguma escrita ou não, enfim, depende. Depois disso, às vezes eu faço jejum para completar 12 horas. Às vezes eu como. Na maioria das vezes eu como, porque eu não gosto de fazer jejum sempre.
por conta de alguns estudos que tem sobre a tireoide, tá? Uns dizem que é bom, outros que não, então eu prefiro o quê? Eu prefiro o equilíbrio. Então, 1 ou 2 vezes na semana, eu gosto de fazer um jejum de 12, no máximo 14, 16 horas. Mas nada mais do que isso. E não é com fim de emagrecimento. É realmente com fim de saúde. Não são fins estéticos, tá? E aí eu vou para a parte da minha refeição matinal. Ela é um pouco diversificada também, às vezes uma fruta com iogurte, às vezes uma tapioca, às vezes uma crepioca, às vezes uma panqueca com outro tipo de farinha, alguma farinha sem glúten. Agora eu estou utilizando araruta, já ouviu falar? É bem diferente, né? Se você já ouviu falar na farinha de araruta, comenta aqui embaixo desse vídeo, porque eu preciso conhecer outras pessoas que também conhecem a araruta. Porque até então eu só conhecia araruta, araruta. Quem não brindar comigo não pode falar, né? É meu sogro que fala isso, eu acho muito engraçado, acho muito legal, mas enfim. E aí a minha mãe me falou dessa farinha e eu estou utilizando, que ela fala ser muito boa para o intestino. Eu nem fui pesquisar muito, mas a minha mãe gosta muito dessas coisas saudáveis. E eu vou na onda dela, assim como ela vai na minha, né? Então, o meu café da manhã é geralmente diversificado. Uma coisa da minha rotina matinal que eu vi também a partir da observação, por isso que eu costumo falar muito da mentoria, onde a primeira aula é sobre autoconhecimento alimentar, que é sobre essa observação de si, dos seus pensamentos, sobre você e a alimentação. E aí uma coisa que eu percebi é, eu não tomo mais café líquido pela manhã. Na verdade, eu passei a não tomar muito café, eu sou a mulher dos chás, eu amo chás. Eu tomo café 1 ou 2 vezes por semana, no máximo, de preferência uma delas descafeinado, e também, assim, 40 minutos, 1 hora depois que eu acordo. Nunca assim que eu acordo. Porque o que foi que eu percebi? Toda vez que eu tomava café, eu notava que dava aquele pico de energia, eu ficava bem, ficava tranquila, né? Fazia minhas atividades, mas dava perto de meio-dia, eu começava a sentir um sono, um cansaço, uma falta de energia absurda. Era tão absurdo que eu comecei a achar, e achei por muito tempo, algumas vezes, que era minha tireoide. Só que os exames não diziam isso. E aí eu fiz realmente o teste de uma semana, tomar aquele café ali e sempre dava essa baixa de energia. E aí é por isso que as pessoas viciadas em café, pode prestar atenção, elas já fazem isso no automático, né, no inconsciente. Toma um cafezinho depois do almoço, toma um cafezinho no lanche, toma um cafezinho na janta. Já percebeu? São pessoas que ficam o dia em função de tomar café para poder realmente acordar. E aí eu passei a não tomar o café líquido todos os dias. Eu prefiro tomar chá. Antes do café da manhã, geralmente eu tomo algum shot, às vezes só com limão, poucas vezes com própolis, confesso que eu estou esquecendo. E às vezes eu vou, isso é bem variado, porque eu vou rotacionando bastante. Às vezes eu uso, por exemplo, estava ali na minha geladeira espirulina, às vezes eu coloco mistura da alegria, depende muito. Então, isso eu não tenho como precisar dizer, é assim que eu faço. Eu faço alguma estratégia antioxidante, eu tomo um chá. Né? Não gosto de comer bebendo. Para mim, assim, a minha digestão, ela já é naturalmente mais lenta. Então, para mim, não é interessante comer bebendo. Se você gosta, aí você precisa, para um melhor cenário, o ideal é você tome algo quente e sem açúcar. Porque o gelado e açucarado, ele também lentifica a digestão junto à alimentação sólida, tá? Mas isso é o que eu faço. Às vezes eu não tomo esse chá também, eu deixo para tomar depois, chego da academia, enfim, tomo ali a minha creatina, tomo um chá e lá vai. Mas essa configuração de rotina, acordar cedo, tomar água morna para melhorar o intestino, esperar um tempo, tomar um shot ou um chá, fazer minhas orações, uma escrita terapêutica, nem todos os dias eu consigo. Se eu acordar um pouquinho mais tarde, eu não consigo, né? Porque a escrita terapêutica, às vezes você flui, então demora um pouco mais.
As orações também demoram, né? No mínimo, 40 minutos, no mínimo. Né? O diáriozinho da gratidão, que às vezes eu faço também, é bem variado. Mas essa rotina, esse compilado mudou, eu poderia dizer assim, a minha vida, porque eu comecei a me encontrar, eu comecei a entender coisas que me fazem bem e que eu preciso deixar continuamente na minha vida para que eu me sinta bem. Não sei se você sabe, não sei se você já assistiu outros vídeos meus, mas eu tive TAG e burnout. E um dos motivos pelos quais eu tive foi por falta de uma rotina de sono. Então, eu acordava mais tarde, consequentemente, eu dormia tarde. Eram hábitos, assim, de anos de dormir tarde. O meu cedo era meia-noite. Então, ter uma rotina matinal mudou várias coisas na minha vida. Eu me sinto mais disciplinada, me sinto mais produtiva. Eu me sinto fazendo as coisas difíceis. E aí volta aquela questão, eu preciso trabalhar o meu contentamento, porque eu já avancei tanto nesse sentido, mas hoje, como já se tornou natural, eu já acho assim, nada demais acordar 4h30. Nada demais acordar 5 horas. Nada demais rezar um texto. Não pela importância, entenda. Eu sei que é importante rezar o texto, mas como eu passei muitos anos, né, querendo rezar e não conseguia, e hoje eu consigo, normalmente, naturalmente, eu já fico achando assim, já tá pouco, sabe? Então, deixe a sua palavra de motivação também aqui embaixo, né? Ai, Ana, muito bem, você já conseguiu ir longe. Porque eu preciso olhar para isso como realmente, assim, uma mudança de vida. É muito diferente os meus dias em que eu começo fazendo aquilo que me deixa bem. Há um mistério que eu não sei explicar nos dias em que a gente começa com Cristo. Os dias que eu consigo ir para a missa também, a missa das 6h30. Nossa, mas esse dia é assim, a perfeição, a perfeição. Então, hoje, 2 de janeiro, eu sei que talvez você estava esperando nesse vídeo algo assim, o que fazer para iniciar o ano, metas, né, nutricionais, como emagrecer, mas comece pequeno, aumente e faça coisas difíceis. É isso que eu tenho para lhe dizer. Não comece colocando 1000 metas, não comece, sabe assim, comece fazendo o mais difícil, porém pequeno. Para mim era muito difícil, parecia longuíssimo rezar o texto. E hoje é tranquilo, é natural. Portanto, não se frustre mais uma vez colocando algo enorme. Mas não deixe as pontas muito soltas. Faça o mais difícil primeiro, faça com constância e veja a diferença ao longo dos seus dias e até mesmo dos seus anos, porque isso realmente não é uma construção de agora. Eu lembro de tentar começar a rezar o texto todos os dias em 2014 para 2015. Nós estamos em 2026 e eu vim adquirir esse hábito há alguns anos. Inclusive, ano passado e retrasado foram os anos que eu mais consegui rezar rosários, por sinal, e não só o texto. Mas veja, é uma questão de paciência, é uma questão de continuidade, muito mais do que intensidade. Feche com essa frase. É uma questão muito mais de continuidade do que de intensidade. Comenta aqui comigo se teve outra frase que lhe impactou, que deixou o seu coração quentinho ou esperançoso. Nos vemos no próximo vídeo.